Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todos aqui da mesa, a todos os presentes, secretários. Eu não vou aqui arriscar de falar o nome um por um, que pode esquecer de um de vocês me perdoem. Boa noite a todos e a todos os internautas que nos assistem. Pediu ao vereador Edmilson Alexandre para que faça a leitura de mensagem. Sejamos corajosos. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pela cidade, do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Amém. Para que faça a leitura de chamada. Beleza. Presente. 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 Pedi à secretária Ivanildo para que faça a leitura da ata da 38ª reunião ordinária e da 17ª reunião extraordinária. A ata da 38ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 30 do mês de outubro de 2017, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Pedro Giovanni Militani. Em seguida, o presidente, invocando a presença de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos dessa 38ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Em seguida, fez-se a leitura da ata da 37ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na parte do expediente, constatou-se que não havia correspondência a serem lidas. Continuando, fez o uso da tribuna livre a senhora Cássia Aparecida Ferreira dos Santos, abordando a situação da rua Leolita Lima Barros. Tudo que foi falado encontra-se gravado na íntegra nos arquivos desta casa e está à disposição dos senhores vereadores. Continuando os trabalhos, foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de lei número 726 de 2017, que dispõe sobre a proibição de afixação de impressos de qualquer natureza no município de Nepomuceno. Passando à ordem do dia, foram apreciados os seguintes projetos. Proposta de emenda revisional à Lei Orgânica 2 de 2020, que altera a Lei Orgânica do município de Nepomuceno, os artigos 1º a 212, passando a vigorar com a redação dada pela presente emenda dos artigos 1º a 206. O referido projeto foi levado à apreciação das comissões. Projeto de Lei Complementar 177 de 2017, que dispõe sobre a nova organização e estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, do município de Nepomuceno. Foi apresentada uma emenda modificativa de autoria do vereador Adelano de Carvalho ao referido projeto. E, em seguida, foi realizada a leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Contas e Tributação, que posicionaram-se favoravelmente à tramitação do projeto, sendo levados ao plenário e aprovados por unanimidade dos presentes. Na próxima semana, haverá a votação dos pareceres emitidos sobre a emenda apresentada nesta reunião. Projeto de lei complementar número 178 de 2017 dispõe sobre o Código Tributário de Nepomuceno. Conforme definido na última reunião ordinária, o referido projeto será votado em reunião exclusiva, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, às 19 horas. Após questionamento do vereador Adelano de Carvalho, o presidente Pedro Giovanni ressaltou que esta casa precisa agilizar a tramitação e o pensamento sobre o projeto para que atuemos dentro do prazo e com a devida organização. Quarto, projeto de lei complementar de número 179 de 2017, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1, 2 e 3 da lei complementar de número 085 de 2009. O referido projeto segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de lei número 711 de 2017 institui o plano plurianual do município de Nepomuceno para o período de 2018 a 2021. Todas as comissões emitiram pareceres favoráveis, que levados ao plenário foram aprovados por unanimidade.
O vereador Lineu Marques Tonelli afirmou que trará uma emenda para anexar ao projeto. Dessa forma, a data para a realização da reunião exclusiva para a votação do projeto será definida após a apresentação da emenda. Projeto de Lei número 703, de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias. O projeto segue aguardando a resposta do Executivo Municipal quanto ao pedido das informações dos vereadores Mário César Batista Leandro e Edmilson Alexandre da Silva, realizados através do ofício de número 554, de 2017. Após pedido do vereador Mário César Batista Leandro, foi formada uma comissão com a participação de vereadores Adelano de Carvalho, Francis Garcia Veiga, Mário César Batista Leandro e Edmilson Alexandre da Silva, com o objetivo de discutir o projeto. Se for o caso, realizando uma visita à Prefeitura de Três Corações e à Universidade Federal de Lavras, para que esta casa detenha conhecimento e embasamento suficiente para votar o projeto, que ainda ficará no aguardo da resposta do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 716, de 2017, dispõe sobre alteração de diretrizes orçamentárias de 2018. O referido projeto segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei número 720, de 2017, estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Nepomuceno para o exercício financeiro de 2018. O mencionado projeto segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei de número 721, de 2017, dispõe sobre concessão de diários de viagens aos agentes políticos e servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Nepomuceno e das outras providências. A emenda foi modificada, aditivo do vereador Lineu Marques Tonelli, foi novamente apreciada pelos vereadores, após serem feitas as devidas correções e foram questionadas na última reunião ordinária. As comissões de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Contas e Tributação de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais emitiram pareceres favoráveis à tramitação do projeto, bem como a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que contou com o voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. Após a leitura dos pareceres, os mesmos foram levados ao plenário e aprovados com o voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto, que justificou o seu voto, afirmando que vota contra a propositura de diárias por entender que as viagens devem caracterizar-se por excepcionalidades de grande relevância pública para justificar o decréscimo do erário municipal. Dessa forma, acredita que será preciso um freio de mão, inclusive sugerem que a liberação para execução das viagens dependesse da aprovação do plenário, com posterior apresentação de relatório que comprova que o objetivo da viagem está em consonância com a função constitucional dada aos membros dessa casa. O parecer emitido sobre a emenda foi levado em votação e aprovado por unanimidade. O projeto com a emenda modificada e aditivo foi levado em primeira discussão e votação, sendo aprovado com o voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. O vereador Lineu Marques Tonelli pediu a inclusão do projeto na pauta da reunião extraordinária, sendo aprovada com 2 votos contrários, dos vereadores Adelano de Carvalho e Washington Correia Lima Neto. Projeto de Lei número 722, de 2017, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2017, que especifica. O referido projeto segue com o tempo das comissões. Projeto de Lei de número 723, de 2017, disciplina o corte, poda, paisagismo e arborização urbana no município de Nepomuceno. O referido projeto segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei número 724, de 2017, abre crédito especial no orçamento vigente. As Comissões de Orçamento, Finanças Públicas e Tomada de Contas emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, bem como a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que contou com o voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. Após a leitura dos pareceres, os mesmos foram levados ao plenário e aprovados com o voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto, que justificou seu voto afirmando que entende que deveria haver a apresentação de um anteprojeto, pormenorizando o que seria a Câmara Mirim e o Parlamento Jovem, para que os vereadores saibam em sua totalidade o que é pretendido e alguns parâmetros e caminhos que se fazem necessários de criar e haver para o objeto principal. Reiterando que não é contra o Parlamento Jovem e a Câmara Mirim, mas questiona da forma com que está havendo a criação. Em resposta, o presidente Pedro Giovanni Militani afirmou que não há como apresentar um anteprojeto sem a previsão orçamentária que cria uma estimativa do que será gasto. Dessa forma, desde o começo do ano, estão havendo as tratativas junto ao setor puro jurídico para que não haja enganos às situações que denotem erro, visando com que o Parlamento Jovem e a Câmara Mirim tornem-se duradouros e sigam os parâmetros definidos a partir do estudo jurídico, para que em 2018 já tenha uma verba específica ressaltando a intenção de gastar apenas o necessário. O projeto foi levado em primeira discussão e votação, sendo aprovado com voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. O vereador Edmilson Alexandre da Silva pediu a inclusão do projeto na pauta da reunião extraordinária, sendo aprovada em 2 votos contrários. Os vereadores Adelano de Carvalho e Washington Correia Lima Neto, que justificou seu voto, lamentando que a reunião extraordinária tenha sua visão sido vulgarizada. Projeto de Lei de número 725, de 2017, que altera
a Lei Municipal número 516, de 23 de junho de 2015, que aprova o Plano Decenal Municipal de Educação, PDME. O vereador Edmilson Alexandre da Silva solicitou que o Executivo Municipal forneça maiores esclarecimentos acerca do referido projeto, explicando as razões que motivam a mudança na periodicidade, bem como detalhar o quão onerosa a situação se mostra o município. O vereador Adelano de Carvalho propôs, através de requerimento, que o Executivo Municipal demonstre o real interesse da vinda do Castramóvel a Nepomuceno, citando que já foi feito o agendamento, o que demanda o acerto das questões contábeis para viabilizar a vinda do Castramóvel. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas no dia 1º de novembro de 2017. Ordem do dia para a próxima reunião, projeto de lei complementar 178 de 2017. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. Ata da 17ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa. Às 21 horas do dia 30 do mês de outubro de 2017, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Pedro Giovanni Militani e estando presentes os vereadores da Câmara Municipal de Nepomuceno. Em seguida, o presidente, invocando a presença de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos dessa 17ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa. Em seguida, passou-se para a ordem do dia, onde foram apreciados os seguintes projetos. Projeto de lei de número 721 de 2017, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem aos agentes políticos e servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Nepomuceno e das outras providências. O referido projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, aprovado com o voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. Vai a sanção. Projeto de lei de número 724 de 2017, que abre crédito especial no orçamento vigente. O referido projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado com voto contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. Vai a sanção. Nada mais a ver a ser tratado. O presidente declarou encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas do dia 1º de novembro de 2017. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. Colocar as atas em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Como nós marcamos essa reunião exclusivamente para o projeto 178, segura o despacho. Antes de passar para a ordem do dia, eu vou pedir para que faça leitura do despacho de correspondência e depois uma breve explicação do nosso assessor jurídico, doutor Hermes, sobre a questão dessa votação. Ofício de número 520 de 2017. Senhor presidente, com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao ofício de número 552 de 2017, venho por meio deste responder ao vereador Júlio César Ezequiel, destacando primeiramente o agradecimento ao nobre vereador pela indicação e informar que a Secretaria Municipal de Obras encontra-se tomando providências necessárias acerca de limpeza do terreno localizado aos fundos da concha acústica. Desde já, colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimento. Atenção, Luísa Maria Lima Menezes, prefeita municipal. Ofício de número 521 de 2017. Senhor presidente, com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao ofício de número 550 de 2017, venho por meio deste responder ao vereador Edmilson Alexandre da Silva, destacando primeiramente um agradecimento ao nobre vereador pela indicação e informar que o Executivo Municipal já realizou a limpeza e a remoção dos entulhos do restante do material deixado após os reparos na rua Mariana Januária. Desde já nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, prefeita municipal. Ofício de número 522 de 2017. Senhor presidente, com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao ofício de número 549 de 2017, venho por meio deste responder aos vereadores Lineu Marques Tonelli e Mário César Batista Leandro, destacando primeiramente um agradecimento aos nobres vereadores pela indicação e informar que o Executivo Municipal já realizou as reformas necessárias na Praça Bueno Brandão, como, por exemplo, a instalação de corrimão e fornecimento de iluminação.
Desde já nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor Pedro Giovanni Militani, presidente da Câmara de Vereadores de Nepomuceno e extensivo aos demais membros da ilustre Casa Legislativa. O campus Cefet Minas Gerais de Nepomuceno convidam a todos para participarem da comemoração dos 10 anos dessa instituição de ensino, no dia 22 de novembro de 2017, a partir das 16 horas, no campus Cefet de Nepomuceno. Ofício de número 519 de 2017. Informações referentes ao projeto de lei de número 725 de 2017. Senhor presidente, com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, venho por meio deste, tendo em vista a última reunião legislativa ocorrida em 30/10/2017, informar que segue em anexo a justificativa para ampliação no período de avaliação do PDME, de 1 para 4 anos, apresentada pela secretária municipal de Educação de Nepomuceno, a senhora Valquíria Maria Antunes Andrade, juntamente com a nota técnica elaborada pela comissão instituída para monitorar e avaliar. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Justificativa alteração período de avaliação, periodicidade de avaliação. Analisando o PDME do município de Nepomuceno, sancionada pela Lei nº 592, de 8 de junho de 2015, verificou-se que a avaliação do mesmo fora prevista para uma periodicidade anual e que esse prazo já se encerrou sem que a mesma acontecesse. Sendo assim, verifica-se a necessidade de ampliação no período de avaliação do PME, passando de 1 para 4 anos. Análise técnica. Nos termos da Lei do Plano Nacional de Educação de número 592 de 2015, cabe ao município definir no capítulo da sua lei a periodicidade que a comissão instituída deverá monitorar e avaliar o PDME. Na avaliação da equipe técnica, 1 ano tem se mostrado um período inviável e oneroso, tendo em vista os custos envolvidos na organização desse processo. Conclusão. Diante do pouco espaço de tempo e do acúmulo de função dos membros e não cumprimento do prazo de avaliação em 2016, a equipe técnica da Secretaria de Educação de Nepomuceno, através da orientação recebida pela SESRE do MEC, recomenda-se que seja alterada a avaliação do Plano Municipal de Educação, conforme artigo 5º da Lei 592 de 2015, inciso 2º, de 1 para 4 anos. Valquíria Maria Antunes Andrade, Secretária Municipal de Educação de Nepomuceno. E também salientar aqui a presença do nosso vice-prefeito, Zé Maria do Totti, foi presidente dessa casa, com a qual a gente tem muito carinho. Pedir ao nosso assessor jurídico, doutor Hermes, antes de passar para a primeira discussão e votação, algumas informações importantes com relação ao projeto 178. Pois não, vereador Washington. Senhor presidente, a reunião que hoje ora se instaura é uma reunião ordinária. Leitura de ata, leitura de correspondência. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, em nome do princípio da democracia, perguntasse aos ilustres vereadores se eles querem fazer alguma indicação, porque, sendo reunião ordinária, está com um trâmite previsto no regimento interno. Seria de bom ouvitre restabelecer o princípio que norteia as reuniões. Vereador Washington, sem problema algum, coloco à disposição dos vereadores. A gente acaba pecando, às vezes, por já ir pelo bom senso, porque marcou uma reunião exclusiva pela votação do projeto, mas só tem razão, e eu passo pelos vereadores, aqueles que desejaram fazer a indicação. Presidente, vereador Toninho do Mar. Boa noite, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros desta casa, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, internautas que nos assistem através da TV Câmara. Senhor presidente, eu tenho 3 indicações a fazer, rapidamente. Uma delas é solicitando ao Poder Executivo que coloque um poste de iluminação pública na rua Felício Félix Assunção, perto do número 38. Esta é a primeira indicação. Coloca a indicação do vereador Toninho do Mar em votação.
Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Os que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. A segunda indicação é reiterando ao Executivo um pedido que já foi feito por mim nesta casa, nesta legislatura, que é a implantação do cartão do idoso para transporte público e também para vagas onde estão demarcadas vagas de idoso. Por que eu estou reiterando esse pedido? Há uma demanda grande em nosso município e a procura no meu gabinete tem sido grande. E até hoje nós não recebemos um comunicado sequer, né, se vai fazer ou não. E as pessoas agora, eles estão reivindicando os seus direitos que está explicitamente colocado no Estatuto do Idoso. Esta é a nossa segunda indicação. Colocar a segunda indicação em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Os que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Continuando. A terceira indicação é que as pessoas que fazem suas caminhadas na Avenida Paulo Hipólito, diariamente, no período da tarde, estão solicitando, através de minha pessoa, que eu faço uma indicação no sentido que reabram os banheiros públicos no horário das 5 até as 9 horas, às 21 horas, todos os dias, porque não tem lugar de usar toaletes ali por perto público. E os banheiros estão lá totalmente lacrados. Então, essa é a terceira indicação nossa. Colocar a terceira indicação do vereador Torino Marra em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Se forem contra, levantem e se manifeste. Aprovado. A quarta e última, senhor presidente, é o seguinte. Eu fui procurado por vários moradores da Vila Isméria. O assunto é no que se concerne uma mina de água que tem lá. Muitos moradores do bairro Vila Isméria e adjacências vão até aquela mina em busca de água. E um deste cidadão, que também faz uso desta água, pediu que eu fizesse uma indicação no sentido que o Executivo pensasse em fazer um reservatório aproveitando a água que sai daquela mina. Segundo ele, não é pouca água. E evitaria o desperdício dessa água que corre o ano inteiro, 24 horas. Ela poderia ser aproveitada através da construção de um reservatório. Eu não vou me alongar muito neste assunto e gostaria até de pedir ao nobre colega Junim, que conhece bem a situação desta mina, que falasse um pouco para nós da realidade desta mina, porque, segundo os moradores, ele é uma das pessoas que muito lutam também pela conservação desta mina. Então, Juninho, eu gostaria, se você pudesse discorrer alguma coisa a respeito da mina,
se tem uma viabilidade realmente de aproveitar o restante dessa água. Eu gostaria que você nos desse um parecer. Senhor presidente, peço a palavra. Pois não, vereador. Boa noite a todos, Boa noite. público presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Vereador Toninho, sei também da sua preocupação em questão do meio ambiente, em questão dessa nascente do Córrego da Lagoinha. Desde antes ter o cargo de vereador, eu já era militante a respeito dessa nascente lá, e muitas lutas e vindas no mandato passado, junto com a Cocatrel, o vereador João Alfredo Guedes, Codema, o proprietário lá do terreno, conseguimos fazer o cercamento dessa nascente. O vereador também, Pedro Giovanni, esteve lá, que creio que todos conhecem que é essa localidade, Lineu. Em relação, vereador, o aproveitamento dessa mina para fazer um reservatório, necessita-se primeiro, como o senhor sabe, de um estudo ambiental, porque essa nascente é a nascente do Córrego da Lagoinha. Se fazer um cercamento dessa nascente sem fazer um estudo, algo mais detalhado, pode se represar acima e vir o ribeirão não ter circulação. E isso pode acarretar, infelizmente, aqui na região do Córrego da Lagoinha, o secamento desse curso d'água. Porque no período de estiagem, a água, como se diz, mingua muito, então fica pouca água. Mas se fazer um estudo ambiental, se a população proteger essa nascente, porque antigamente ali tinha o saudoso Zé da Bomba, que captava a água ali da Vila Esmera, né, Delan? E vinha até a Rua Zamião Tonelli e era redistribuído para a população nepomucenense. Mas isso, vereador, é um assunto importante e que se deve fazer um bom estudo ambiental para que não venha atrapalhar o futuro dessa nascente. Eu agradeço, Vossa Excelência, nobre vereador. Exatamente, eu quis citá-lo. Eu não citei o presidente porque eu não sabia do engajamento dele também, né, nesse projeto de preservação ambiental, mas fica aqui a nossa indicação ao Executivo, né, que estude a viabilidade técnica e ambiental para que se possa vir a aproveitar essa água desta tão falada mina. E como bem diz o vereador aqui agora, antigamente ela servia o nosso município até a Rua Zamião Tonelli. Quer dizer que, graças a Deus, há quanto tempo faz, né? E a mina está lá, perdurando até o presente momento. Então, eu acho que deve-se fazer um estudo e ver a viabilidade para que se possa fazer o reservatório naquela localidade. Muito obrigado, e é só, presidente. Vou colocar só essa indicação, a última indicação do vereador Toninho do Mar em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Pela ordem, senhor presidente, mesa diretora, Com a palavra, vereador Washington. senhores ocupantes dos altos cargos da administração pública municipal, senhores internautas, servidores públicos do Legislativo, eu ia até me privar de qualquer comentário, dado a especialidade da reunião que foi marcada. Acontece que eu não tenho recebido sistematicamente, estou até funilando o assunto, o estado precário do asfalto em Nepomuceno. Isso aqui vem sido debatido por diversas vezes.
Acontece que na rua João Inácio Dias, com o Padre Elvis, está sendo aberta uma cratera. E ali é o centro da cidade. Todas as pessoas passam por ali. Não estou com isso menosprezando as outras obras que urgem serem resolvidas. Eu já conheço a história do processo licitatório, que tem que licitar e tal, e isso demora vários meses, pode-se chegar a anos. Então, a minha proposta, a minha indicação no Executivo é que ele tente minorar este problema com, pelo menos, algum paliativo para diminuir o impacto dos carros que passam ali nessa cratera, no centro de Nepomuceno. Então, se não puder haver uma resolução definitiva, uma solução definitiva para o fato, que pelo menos tente minorar a situação ali. Aproveito aqui a presença do vice-secretário para que ele também se empenhe no sentido de resolver esse celeuma que se instalou na rua João Inácio Dias com o Padre Elvis. É nesse sentido a indicação, ilustre presidente. Perfeitamente. Só para frisar a preocupação do nobre colega, Dr. Washington, infelizmente, hoje foi realizado a licitação para o asfaltamento da rua Leolita Lima Barrios. Infelizmente, apareceu uma única empresa no certame e foi inabilitada por falta de documentos. Então, gostaria de dizer aos internautas e aos moradores do bairro Vila Leolita 7, especificamente na rua Leolita Lima Barrios, que, infelizmente, novo processo licitatório vai ter que ser feito, porque a firma MR da cidade de Campo Belo foi inabilitada. Ou seja, aquela expectativa que se plantou aqui na segunda-feira e que todos nós estávamos torcendo para que desse tudo certo hoje, infelizmente, caiu por terra devido à não habilitação da única empresa que apareceu. Obrigado, nobre colega. Colocar, então, a indicação do vereador Washington em votação. Aqueles que foram favoráveis, mantêm sentado. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando a palavra livre. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Lineu Marques Tonelli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao secretário de Obras, que consertou a Praça Brandão e também voltou para a nossa Praça Chiquita Lima a pena d'água onde o jardineiro agora pode guar suas plantas. Porque anteriormente, foi desligado a pena d'água da Praça Chiquita Lima, que eu achei um absurdo fazer esse problema. O segundo, eu tenho que passa um agradecimento, não temos como mandar a essa pessoa, porque eu só tenho um WhatsApp. Segunda-feira, eu estava aqui na reunião, quando uma pessoa de Loi Mendes me ligou e disse: ajude uma pessoa lá na cidade de Perdões. Está lá no posto 358, o negrinho do asfalto. A vontade de conhecer esse cara era imensa. E eu entrei em contato com as pessoas durante a reunião, consegui as pessoas de Perdões fazer ali a alimentação, o pouso que o Juliano do posto fez, e com isso, com um WhatsApp dele,
consegui trazer ele aqui terça-feira. Ele veio de Perdões. Eu tenho certeza. A única obrigação que ele fez comigo é fazer eu de 9 horas, 5 horas da tarde, acompanhar ele de sala em sala. Era obrigação dele. Durante os 30 anos dessa penitência, ele tem visitado todas as escolas. Isso foi uma imensa... que eu nunca vi numa sala de aula que muitas crianças desorientadas escutar com atenção e aplaudir esse cara de pé. Eu vou falar para você, eu nunca vi isso no colégio estadual, no Coronel, aconteceu o que aconteceu comigo terça-feira. Terminei às 7 horas da noite colocando ele no hotel, a alimentação dele, ele não almoça porque tem um aparelho na barriga, ele só pode jantar. Um cara simples demais da conta. Eu tenho certeza que muitas crianças hoje têm outra cabeça. Ele falou sobre comportamento de sala de aula, sobre professores, alimentação na sua casa. Então, ele mostrou, com 3, 4 minutos em cada sala, a criança escutou. Hoje eu fiquei sabendo de um pai que a criança diz: recebi uma coisa na minha vida, pensava tanto diferente da vida. Eu peço aí, se caso for aprovado pela Câmara, pelo WhatsApp, nós poder mandar a ele essa mansão, que foi um cara que, hoje, novamente, ajudei ele em Perdões, que está seguindo para a TV Minas para fazer uma matéria. De TV Minas, ele volta, vai para São Paulo e vai fazer o programa do Fantástico. Então, um cara fantástico. Eu acho que ele merece voltar aqui novamente. Eu tenho certeza que quem não conheceu ele e viu a simplicidade dele, não cobrou um centavo de Nepomuceno, em hora nenhuma. Apenas ele ganhou a alimentação da janta e o pouso. Então, eu tenho certeza que quem viu ele, o Toninho viu, o Austin viu, e viu a qualidade daquela pessoa. Só um comentário, né, vereador? Isso. Continuando a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Admilson Alexandre. Boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite, noite. nobres colegas, os demais autoridades, secretários, as pessoas que estão aqui na Câmara, que muito nos honra sempre com a sua presença aqui, e sempre todo o público que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje, uma ocasião inusitada, aproveitando aqui a presença dos senhores secretários, e eu me lembrei de 2 indicações aqui, senhor presidente, bem rápida, e que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, e que seria a Secretaria de Obras, desse uma olhada na questão da rua João Rodrigues dos Santos, no bairro Vista Verde. Moradores desse bairro, especificamente dessa rua, têm me procurado que a coleta de lixo comum, o lixo residencial, não está acontecendo. Eles estão tendo que ir até o outro quarteirão para colocar o seu lixo. E o que isso está ocasionando? Além de perda do horário do caminhão que passa lá, né, ainda tem a situação que os cachorros vão lá e revira todo o lixo e vira aquela sujeira e resto de dejetos e por aí vai. Então, que o Executivo desse uma analisada nessa situação, a rua João Rodrigues dos Santos, no bairro Vista Verde, para que viabilizasse que o caminhão da coleta de lixo comum fizesse o seu trajeto por lá também. Colocar a indicação do vereador Admilson Alexandre em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem em conta, levante e manifeste. Aprovado. Continuando. A outra indicação, senhor presidente, é que na rua Israel Pinheiro, com a rua João Pereira Neto, no bairro Vila Isméria, ao lado da igreja de São Sebastião, o SAAI está com uma obra ali que já perdura uns 15 dias, no mínimo, né? E não termina, está causando vários transtornos a todas as pessoas que moram ali, está interditada a rua, é do lado da igreja, tem um fluxo grande de movimento, principalmente no final de semana, no domingo, quando há a missa, e lá é um calçamento na rua João Pereira Neto e parte da Israel Pinheiro, que é paralelepípedo e broquete. Então, isso já poderia ter sido voltado para o local. Tem um pedaço, embora está na guia, beira do meio-fio, que é de asfalto da rua Israel Pinheiro, a gente até entende que poderia ficar mais um pouco ali, por questão, às vezes, da massa asfáltica, que às vezes pode não ter. Mas essa outra situação, eu acho que já poderia ter sido resolvida. Então, que o SAAI
principalmente a questão do SAAI, já que o SAAI tem um calceteiro lá que é funcionário da prefeitura, que está cedido ao SAAI, que peça, que programe com ele para que ele volte lá e faça o reparo necessário ali para amenizar a situação das pessoas que ali passam. Colocar a segunda indicação do vereador Edmilson Alexandre em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Boa noite a todos, novamente. Boa noite. Vereador Edmilson, também fui cobrado por moradores daquela localidade. Vizinhos. E a situação ali está crítica devido na rua Israel Pinheiro, as pessoas lá não têm condições de guardar o carro devido à chuva, já fez um estrago grande na rua Israel Pinheiro e naquela região. Parabenizar, viu, vereador? E é o seguinte, senhor presidente, quero fazer um comentário. Foi lido aí pela nossa querida Ivanilda, sobre os 10 anos do Cefet Nepomuceno, que só engrandece a nossa cidade. E agora, com a saída do almoxarifado municipal, o pessoal aqui do Secretariado de Obras está aqui, Nepomuceno pode tomar uma nova guinada com a construção de mais prédios para o Cefet Nepomuceno. Isso engrandece a cidade. É questão de honra para o nosso município. Os professores que vão fazer a propaganda do vestibular do Cefet em outras cidades, os diretores, sempre quando estão fazendo a campanha para os alunos virem fazer o vestibular, estudar no Cefet, e são convidados pelos prefeitos de cada cidade, e os prefeitos perguntam: como que eu faço para trazer o Cefet aqui para a minha cidade? E eles respondem que é um privilégio de Nepomuceno ter, e teve gestores que conseguiram trazer essa benfeitoria, desde a criação do Ceprosul, depois cada chefe do executivo, da sua maneira, conseguiu trazer melhorias até o transformar no Cefet. Então, é uma questão que muito orgulha a todos nós, nepomucenenses, que com o Cefet a cidade tem uma nova projeção. Muito obrigado, presidente. Continuando a palavra livre, com a palavra o vereador Mário César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes na Câmara nessa noite. E semana passada eu fui procurado por uma senhora que de janeiro até outubro ela teve uma perda de peso de 78 quilos devido a um problema reumatológico. Ela foi submetida a uma cirurgia, né, que assim, foi errada, e ela sente muita dor, muita coisa. É uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, e eu assustei com a situação dela, sabe? E ela, pelo tratamento dela, ela precisa fazer uso de um medicamento, de uma injeção, a cada 2 meses, que tem um custo de aproximadamente R$5.000. Né? E ela me pediu, falou: Mário, me ajuda, o que eu faço? Eu estou precisando, eu estou sentindo muita dor, não durmo à noite. A vizinha ainda disse o seguinte: só quem mora aqui perto sabe o sofrimento dessa senhora. E ali eu procurei o servidor Josimar Garcia, farmacêutico, na farmácia municipal, e chegando ali eu vi que ela já tinha acabado de sair de lá também, os familiares, no dia seguinte, e que ele estava entrando em contato com as farmácias da região, com a GRS, e eu falei: Josi, o que eu posso fazer, onde que eu posso ir, eu posso ligar, posso correr atrás? Ele falou: não existe, eles não deixam telefone, não deixam contato, e o processo dela, para ver se vão aprovar a medicação, é só daqui 3 meses. O praxe são 3 meses. E eu preocupei com aquilo, eu vi que eu estava muito preocupado, e no dia seguinte, isso já eram umas 2 horas da tarde, 3 horas. No dia seguinte, por volta de 7h10 da manhã, meu telefone começou a tocar, e eram familiares da senhora ligando, me dando a notícia de que ele já tinha informado que tinha conseguido a vacina em outro município.
E muitas vezes a gente critica aqui servidor, né? E eu acho, eu ainda falei com a Alessandra, na próxima reunião eu vou canonizar o Josi, porque eu acho que é o seguinte, que primeiro Deus, que para mim isso foi um milagre, né? Em menos de 12 horas depois, ele conseguiu um medicamento de R$5.000 e que a vida da senhora estava em risco. Então, eu gostaria que fosse enviado a ele uma moção de aplausos, que são servidores assim que fazem a diferença. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador França. Obrigado. O Mário César, o Josimar Garcia, ele entrou em contato com a GRS de Varginha, né, até onde eu tenho conhecimento sobre esse caso, e se encontrava lá as vacinas, as injeções disponíveis, né. Graças a Deus, ele conseguiu, sim, se não me engano, foi 2 injeções, né, para essa paciente, a Vita, a dona Vita, né? E o processo já foi encaminhado, né? Inclusive eu levei o processo pessoalmente até a Secretaria de Saúde de Lavras para ser encaminhado para a Secretaria Belo Horizonte, né? Então a gente torce para que seja deferido e o Estado possa fornecer esse medicamento para ela, mas parabéns pela indicação, a moção, para o nosso colega aí, Josimar Garcia. Parabéns, mas pessoal ali da farmácia, né, o presidente também provavelmente deve ter conhecimento de causa, né, até mais que a gente. Eles estão se empenhando, sim, para estar conseguindo esse medicamento para essa paciente que necessita urgente desse medicamento. Obrigado, presidente. Falar rapidinho. Eu sou testemunha, né? Não só do Josimar, da funcionária Thaís. Eu não queria ser injusto, né? Assim, pode ter sido outros envolvidos, mas... Sim. Da funcionária Vanice, do funcionário Luiz, né? Da Lília Ruth, que lá está com nós, da Priscila. Todos ali, até você falar do seu time, né? É a mesma coisa, né? Mas eu tenho que dizer que todos ali sempre estão para o bem comum da população e tem maior preocupação, todos que ali trabalham, né? A gente trabalha numa paz danada e não só nessa questão, como o senhor colocou, que foi até, me parece, eu acho que 10 ampolas, né? Essa comunicação que nós temos lá com a região, isso é importante demais, porque às vezes tem medicamento nosso que tem uma validade próxima, né? E a gente sabe que a outra região está precisando, né? Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo, para um ajudar o outro. Mas, assim, até no atendimento, viu, vereador Mário? Eu acho que lá a gente não tem reclamação nenhuma da forma de proceder, da educação, de tratar as pessoas, né? Então, assim, parabéns pela moção. Vou colocar a moção do vereador Mário em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levantem e se manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. A segunda, fazer uma reiteração. Eu acho que o Admilson já fez a indicação. A Praça Jornalista Valdemar Anastácio Oliveira, a Praça do bairro Santo Antônio, as árvores ali estão assim muito grandes e os postes delas... Oi? E os postes são muito altos e ela está muito escura, né? Até eu passei lá, eu estava com a prefeita, a gente passou, ela viu realmente a necessidade. Então, que assim que possível, que fosse feito ali, estudasse a possibilidade de trocar as lâmpadas daquela praça, dar uma podada nas árvores, que vai melhorar bastante para a população que mora no entorno da praça e do bairro. Colocar a indicação do vereador Mário César em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Adelante Carvalho. Presidente, eu queria agradecer o empenho da Secretaria de Assistência Social, que há 15 dias atrás eu fiz um requerimento aqui para saber a situação do repasse do Adonai, e hoje eu fui informado que os repasses foram acertados. Então, na pessoa da Isabela, queria agradecer o empenho dela e da chefe do Executivo. E, em segundo, eu queria fazer uma moção de aplauso também, já que está virando a sessão solene, para o pessoal da saúde mental. Eu passei a manhã lá hoje, com um problema de internação, e pude testemunhar o empenho
daquele núcleo e como as coisas lá estão rodando direitinho. E, de antemão, que ficasse a nível de convite, não de convocação, só que me falhou o nome da senhorita psicóloga, a senhorita Creucimara, que ela fosse convidada a vir à Câmara para que ela nos dê detalhes de um projeto bem no nível, quando eu fiz aquela proposição da horta comunitária, e, ao que parece, até por sugestão de um paciente, vai ser implantado uma horta comunitária como terapia ocupacional. Então, são ações assim que faz a gente acreditar na administração pública, ou no que resta dela, e queria que fosse votada essa moção. Levar a moção do vereador Adelante Carvalho em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando a palavra livre. É uma moção de pesar pelo passamento do senhor Walter Alves Barbosa, que no dia de ontem nos deixou, que fosse encaminhado à sua esposa e filho a moção de pesar pelo passamento deste grande amigo, deste grande homem que foi o senhor Walter Alves Barbosa. Vou levar a moção em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Vereador Francis Garcia. Obrigado, presidente. Rapidinho, presidente. Todos Tranquilo, aqui vereador. fizeram suas indicações e eu vou aproveitar a oportunidade também e deixar aqui uma sugestão para a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, eu me encontrava na cidade de Lavras e observei que Lavras foi beneficiado com uma unidade odontológica de uma estrutura muito grande, vamos dizer assim. Eu andando lá em Lavras, fazendo minhas obrigações, cumprindo com minhas obrigações, observei que se encontrava lá essa unidade odontológica, uma carreta enorme, e fui procurar informações. E tive a oportunidade de conversar com o cirurgião dentista responsável pela unidade. E ele me disse que pode ser feita solicitação através do site, né? Essa unidade, até tirei umas fotos aqui no celular, Odonto Sesc. Sesc. Pode ser feita a solicitação, né? Não só o poder público, como também os sindicatos, né? Podem estar fazendo a solicitação para que essa unidade odontológica venha nos atender aqui em nosso município. Eu conheci a estrutura, tem uma estrutura imensa. Uma estrutura, lá se faz, não é só para arrancar dente, não, dente siso, não, né? Extração de dente, não. Lá se faz canal, um canal hoje é R$700, né? Lá se faz canal, bituração completa, além das extrações e até mesmo implante dentário. Então, deixa aí a dica para a Secretaria de Saúde aí. Se for interesse, a gente pode estar correndo atrás disso aí, né, presidente? Que sim, seria de grande benefício para a nossa população. Então, fica também, se possível, presidente, pode ficar como indicação, né? Muito obrigado. Pois não, vereador Francis. Excelente ideia. Colocar, então, a indicação do vereador Francis em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando a palavra livre. Mais nenhuma indicação. Então, nós vamos passar. Apresentação de projeto não tem. Vamos passar, então, para a ordem do dia. Antes
Projeto de lei complementar número 178/2017 dispõe sobre o Código Tributário do município de Nepomuceno. Esse projeto já foi às comissões, foi aprovado os pareceres. Eu vou pedir, antes da votação, de levar em primeira discussão e votação, um parecer do nosso assessor jurídico, doutor Hermes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, ilustres componentes da plateia, senhores servidores públicos. Na verdade, não seria um parecer. O que o presidente tinha solicitado para nós da assessoria jurídica é apenas um alerta. Evidentemente que os senhores vereadores têm conhecimento da nossa lei orgânica, conhecem a nossa lei orgânica, mas apenas para lembrar que, como está na ordem do dia um projeto de lei complementar, uma matéria codificada, o presidente pediu que fosse lembrado os dispositivos legais, né, da nossa Constituição Municipal, que são aplicáveis nesta reunião de hoje. Então, para lembrar aos senhores vereadores que o artigo 45 da Lei Orgânica estabelece que as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal. Então, maioria absoluta significa dizer que é metade mais um dos membros da Câmara, não dos presentes, mas dos membros da Câmara. Então, a contagem de 11 vereadores, né? Metade mais um de 11. E também acho importante lembrar aqui um outro artigo, que é o parágrafo 5º do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, que diz o seguinte, que o presidente da Câmara Municipal votará nos seguintes casos. Letra C, quando o seu voto for decisivo em quórum de maioria absoluta. Então, é só para lembrar ao plenário, para que não paire nenhuma dúvida na hora da votação, que esses dispositivos têm que ser rigorosamente aplicados e cumpridos. Repetindo, artigo 33, parágrafo 5º do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal. O presidente da Câmara Municipal votará nos seguintes casos, além de outros aqui, mas que se aplica nessa reunião, quando o seu voto for decisivo em quórum de maioria absoluta, que é o caso de hoje, dessa reunião. Que a matéria é codificada, é um código, é uma lei complementar, então precisa de maioria absoluta. E, em caso de maioria absoluta, o presidente vota quando o seu voto for decisivo para atingir essa maioria absoluta. Então, acredito que não tenha nenhuma dúvida, mas seria isso, então, o que o senhor presidente pediu para deixar bem claro para o plenário. A votação em 2 turnos, são 2 votações. Então, senhor presidente, qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, doutor Hermes. Só pedir, doutor Hermes, para dar essa informação, para que, na hora mesmo da votação, não surja nenhum problema, nenhuma dúvida, que transcorra tudo calmamente. Então, eu vou levar o projeto de lei complementar 178/2017 em primeira discussão e votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Então, teve 5 votos, 6 votos contra, 4 a favor. Sim. Sim, rejeitado. Senhor presidente. Pois não, vereador Edmilson. Queria pedir extraordinária. Pois não. Vou colocar para os senhores vereadores decidirem. Aqueles que forem favoráveis à reunião extraordinária,
Mantém sentado. Se forem contra, levante e se manifeste. Então, a maioria é favorável à reunião extraordinária. Só lembrando, o doutor Hermes colocou aqui, vale o voto da segunda votação. Só colocando. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 6 de novembro de 2017. Já passando, agora, finalizando essa reunião ordinária,